agenda da bancada ruralista ou da bancada do agronegócio, ela tem uma linha muito clara, uma direção muito bem estruturada, que é a da desmontagem de todo o sistema de proteção ao meio ambiente no Brasil e do sistema que exige de quem quer explorar a terra no Brasil algumas condicionantes, como por exemplo respeitar a questão da função social, se obrigar, por exemplo, a ter controle dos agrotóxicos que são utilizados, respeitar as chamadas margens dos rios ou as chamadas áreas de preservação permanente. Isto tudo foi avanços que a sociedade brasileira foi conquistando ao longo dos últimos 30 anos, são avanços do nosso período de redemocratização, vem a partir de 88 com a nossa Constituição, onde você traz um capítulo sobre o meio ambiente e onde a sociedade civil, percebendo essa emergência da questão ambiental, do debate sobre a proteção do meio ambiente, conseguiu traduzir esse debate em avanços na nossa legislação, ou seja, o Brasil estruturou leis de proteção ao meio ambiente, de exigência do respeito a esses limites do uso da terra, e agora esta bancada que está extremamente poderosa, porque o país parece se reenquadrar num processo de depender única e exclusivamente do sustento maior em termos da economia do país, do resultado das exportações que são alavancadas apenas nas commodities agrícolas. Então, essa chamada reprimarização faz com que o governo pareça não contar com elementos de diminuir a pressão que sofre dessa bancada para mudar essa legislação. Então a gente teve o primeiro grande enfrentamento, que foi a mudança no Código Florestal, que acabou de se encerrar, que foi uma mudança ainda para resolver um passivo que essa bancada tinha com a sociedade, para recuperar aquilo que eles foram destruindo ao longo principalmente dos últimos 60 anos, ou seja, a partir do final dos anos 50, quando o país começa a fazer toda essa marcha em direção ao centro-oeste e em direção à Amazônia, com a abertura das estradas, como é o caso da Belém-Brasília, e a própria integração a qual a Amazônia foi submetida debaixo, por exemplo, da pata do boi, porque esse era o projeto, por exemplo, do presidente Médici. Então esse passivo, que era exigido que fosse solucionado por parte da nossa legislação, principalmente do Código Florestal, foi o objetivo da bancada nessa primeira etapa de mudança dessa lei. Eles diminuíram o tamanho do débito da conta que eles tinham com a sociedade. Agora se inicia uma nova fase. Qual é a fase? É a fase de discutir os limites, a expansão dessas atividades que precisam, para serem expandidas, diminuir aquilo que a natureza tem de proteção, ou seja, eles querem plantar em mais terras, eles precisam, portanto, diminuir aquilo que são as exigências de proteção ao meio ambiente para que essa atividade ocorra, de expansão. A pergunta que se deve fazer, mas isso é necessário? O Brasil precisa disso para atender ao crescimento da sua economia, seja atender a esse modelo do agronegócio com o qual a gente não concorda? E nós temos dito no Greenpeace o tempo inteiro que não, porque nós temos áreas mais do que suficientes que já foram desmatadas, que estão abandonadas, que foram desmatadas e abandonadas muito mais para atender à questão da especulação, de você acumular terra como mercadoria, do que necessariamente para atender necessidades reais da produção do Brasil. E esta expansão em direção contínua para a Amazônia, ela é uma expansão que está ligada fundamentalmente à ocupação dessa última grande fronteira de terras virgens agricultáveis do mundo, onde, no momento em que o mundo hoje não tem mais grandes incentivos econômicos para fazer aplicações, porque na Europa os juros estão negativos, nos Estados Unidos também, no Brasil também se baixou os juros, o terra ressurge como um grande ativo financeiro para investimentos. E aliado ao fato de que você tem tido uma alta no preço dos alimentos desde 2008, isso caracteriza uma nova fase de acumulação desse patrimônio fundiário como um ativo financeiro, como mercadoria. Então a conjunção desses fatores todos leva a essa bancada, que é muito bem organizada, já começar
a fazer um discurso dizendo o seguinte: resolvemos uma etapa do código, estamos satisfeitos, mas não saciados. O que queremos agora? Queremos discutir o que eles chamam, inclusive por uma frase do ex-ministro da Agricultura do governo Lula, Roberto Rodrigues, de amputação das áreas agrícolas. Ele diz que essas áreas estão sendo amputadas por conta da pressão para demarcar terra para índios, reconhecer áreas ocupadas por quilombos, para proteger meio ambiente em reservas, assim determinadas comunidades de conservação, e para atender aos reclamos da reforma agrária. Então o setor já constrói um discurso de que o país vai ter que optar: ou ele expande a produção e, portanto, concede mais áreas para o uso da agricultura, ou ele atende a essas reivindicações do chamado campo social. Esse é o debate que nós vamos ter no futuro. Esse é o debate que já se iniciou. Dele, resultará um país mais justo, mais protegido, ou, digamos assim, o reforço daquilo que a gente tem visto acontecer ao longo de toda a história do Brasil: um meio ambiente depredado, um campo social empobrecido e uma riqueza concentrada na mão de poucos.